Olá, gostaria de iniciar primeiro apresentando nosso projeto Aplicado 4 através das pessoas que aqui o conduziram. Sou eu, João, Alex Rabelo e Antônio. Mas antes de iniciarmos esse processo, gostaria imensamente de agradecer ao professor Dr. Gustavo Scalabrini. Interessante seu apoio, sua ajuda ao longo de todo o percurso, nos orientando, guiando realmente nos nossos encontros, o seu olhar dedicado à melhoria e pontos de evolução. Realmente professores que na qual faz usualmente a diferença para o aluno, e você é um deles, professor. Ali agradeço por todos esses momentos e encontros que na qual tivemos ao longo desse momento. Então, primeiro, o projeto ele parte do princípio, dois elementos principais. Primeiro, a série temporal, ou seja, o dado ao tema que nos foi a busca de elementos temporais, que são de séries temporais, que pudessem, então, gerar alguma questão comportamental, ou tratar uma questão comportamental no que se diz respeito às séries temporais. Né? E aí, durante esse desenvolvimento do trabalho, a ideia foi, partindo do princípio de eventos que são de streaming, que acontecem de forma constante no dia a dia, como, por exemplo, eventos de log, né, de identidade. Né? Então, esses eventos de identidade, na verdade, são elementos bem simples, né? Que na qual, em seu estudo, quando temos uma massa de informações ou de como são seus comportamentos ali, faz com que seja de um elemento de extrema importância. Quando a gente entende que a série temporal ela pode ter alguns vieses de tratativa, como por exemplo, períodos, comportamentos anômalos que podem ser retirados desses períodos, padrões, etc., faz com que eventos de streaming bem simples como esse de eventos que nós vamos ver possam ser enriquecidos de uma forma bem interessante. Mas para que possamos iniciar aqui a ideia do projeto, o projeto foi dividido em alguns momentos. O primeiro deles foi tratar, aqui como ele não é em real time, não está tratando o evento propriamente dito de um processo de login, então quer dizer, foi feita uma coleta de informações, de dados e ela foi tratada. Passamos por dois momentos. Primeiro, de uma pseudonimização, então fundamental para a equipe de segurança, etc., né, de dados de segurança, que o dado que está sendo visto, como nós podemos ver aqui, ele não leva até ao indivíduo, mas, como é um pseudonimizado, existe uma possibilidade de chegar até o real indivíduo. Né? Diferente da anonimização, que é só para aquela informação, a gente não volta ao estado original, a pseudonimização é possível retornar ao estado original. Isso é importante, né? Pelo fato de que, após um processo de análise, qual usuário, né, poderia ter algum tipo de falha ou problema, e com isso é tomada certa decisão. Mas até esse processo de identificação e ali a chegada ao final de tomadas de decisão na resolução do problema, né, pode ser feito totalmente pseudonimizado. Então, esse log que a gente está falando, que vem de um evento, aqui utilizando como Cláudia Google, ele vem um evento que diz o seu horário, então aqui está baseado nossas séries temporais, o usuário na qual foi detectado, pseudonimizado, tipo de evento na qual ocorreu, então a gente pode ter vários tipos de evento, como falha, como, por exemplo, sucesso, saída de logout, mandando uma challenge, né? Então o Google também tem os seus processos de análise para que possa garantir a identidade e assim vai, né? Verificação do login, então um processo que ali no dia a dia vai se identificando o status e pode mandar, por exemplo, um MFA, né, para o usuário, caso a conta esteja configurada com isso, para garantir um multifator ali de autenticação. Aqui qual foi a descrição desse evento,
o tipo de login, né? Se, por exemplo, um processo de autenticação foi dado por senha, pode ter aqui um evento que veio de um SSO, né? E assim por diante. Tipo de desafio que foi dado, e assim é o conjunto de logs. Até então temos a cidade, estado. E essa segunda parte do enriquecimento. É importante dizer que os elementos hoje de geoposicionamento, eles são super importantes para muitos aplicativos, para garantir ali uma facilidade ao usuário, não é fato? Então, quando eu estou numa posição, quero procurar um posto de gasolina, quero procurar uma loja, etc., ou algum produto na qual eu tenha como desejo, o geoposicionamento nos auxilia a dizer quais lojas que têm esse perfil e o quanto longe estão. Então, isso é super prático. Do outro lado, nós temos também um processo interessante para a segurança, que é esse comportamento. Se eu estou usualmente em um determinado local e saio dessas regiões e não é habitual, o que pode ser feito, né? Então, a ideia sobre o processo efetivamente de desenvolvimento da posição pode trazer informações extremamente relevantes para o conjunto aí de dados e da segurança. Tá? Então, aqui foi, na verdade, desenvolvido um processo de geoposicionamento, ou seja, enriquecido, mas lembrando que as aplicações hoje em dia também desenvolvem e colocam essas informações em seus eventos. Então, mas aqui utilizamos o processo de enriquecimento. A Google também tem isso, né? Desenvolve ali os seus eventos também utilizando novos processos de dados, de informações de geoposição, mas na falta existem técnicas que podem ser aprimoradas para chegar na sua longitude, latitude, cidades, etc. Então isso partiu desse primeiro princípio. Um pouco do overview do projeto, então, através desses eventos bem simples, cada um deles ali, é possível, usando certas características de uso, e nesse projeto nós estamos usando 3, na verdade, que são chamadas aqui claramente, que é o chamado projeto, quando nós chamamos o projeto de ChronoSec, é um item chamado Velocity Check, User Behavior e Impossible Travel. O Velocity Check é bem simples, na verdade, mas muito interessante. Quando um desses eventos ele entra dentro do Google, eu tenho uma constante, ou seja, é um streaming, eu vejo um conjunto de elementos. Se eu criar uma cesta, né, um bucket, uma cesta, de temporal, tá? Então, isso são chamadas de janelas deslizantes, né? Então, eu tenho uma janela deslizante, por exemplo, de 5 minutos. Então, um bucket, uma cesta que vai entrando esses eventos, eles ficam ali alocados, e aí eu pergunto dentro dessa cesta se existe um usuário X. E ele vai me retornar caso haja, né? Então chegou um novo evento, eu pergunto dentro dessa cesta: esse usuário já está aí dentro? Sim, está. Quantos eu tenho? Dentro desses 5 minutos, qual foi a frequência entre um elemento e outro? Por exemplo, eu dizer que eu fiz um acesso agora, e daqui a desliguei o celular, tá, voltei, alguma coisa assim, e tive um novo processo de autenticação dentro de 4 minutos, por exemplo. Isso é uma característica que pode acontecer. A outra é olhar dentro desse movimento, processo de login, logout, de falha, acontecendo de forma frequente. Esse Velocity Check é exatamente checar essas diferenças de temporais, mas nós vamos olhar isso um pouco mais adiante. Quando a gente olha do Behavior, User Behavior, é comportamental, né? Então, qual que é o meu padrão? Então, o padrão a gente pode olhar de várias formas. Lembrando aquele elemento de log, a gente pode falar, nós temos hora, nós temos posição, geoposição, né? Então, dentro de um radio de posicionamento, né? E assim por diante. Então, criar características que possam elevar o padrão. Lembrando que esse conceito de user behavior é super
utilizado dentro das estruturas de segurança e vão colocando novas informações para ter uma característica, um olhar mais claro de como é o comportamento do usuário. E a outra, o Impossible Travel, que é uma questão muito física, né? Realmente da física, que é distância. Se, por exemplo, agora eu estou aqui na cidade de São Paulo e faço um login, eu não posso daqui a 5 minutos estar na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, essas diferenças, aonde eu estou dentro da minha área, e aonde vai o próximo, né, ela comporta esse espaço. Né? Então, é isso que ele tende a ver. Então, entrando um pouco aqui dentro dos projetos, né, então, olhando as áreas, a gente tem aqui os dados na qual foram utilizados, está colocado no Git. Aqui um pouco sobre a base de dados utilizada para fazer o enriquecimento de geoposicionamento. Os helpers são pequenos aplicativos para pseudo-anonimizar o dado e o outro para enriquecer a informação, para que a gente possa ter o dado final de uso, que é esse que nós estamos vendo aqui em saída nesse arquivo de saída enriquecida, e as imagens que foram utilizadas dentro do projeto, bem como agora os notebooks. Tá? Vamos começar então pelo próprio projeto Cronosec e depois a gente estende um pouco mais ao longo aqui do momento, né? Mas o projeto em si, então, como ele é dividido em 3 elementos, nós vamos, por favor, fiquem à vontade de explorar os próximos notebooks, né, porque tem suas características, a gente vai passar bem rapidamente devido ao tempo, mas aqui nesse Cronosec ele dá uma olhada, dá um olhar bem claro do projeto e suas necessidades e alguns motivadores. Inclusive, alguns pontos de referência para outras empresas que utilizam algumas dessas técnicas, tá? Mas, voltando aqui à nossa justificativa, primeiro parte do princípio de gerar segurança. E gerar segurança na identidade, que é o momento inicial, né, o login ali, a gente está começando uma jornada de uma aplicação, ela é extremamente fundamental entender seu comportamento. Lembrando que na segurança existem vários problemas que acontecem, mas a identidade é um dos itens maiores do roubo da identidade, suas credenciais, na qual eleva e a gente vê diariamente esses problemas naturais dentro da segurança. Acesso, depois ransomware, etc., que acaba acontecendo depois do extravio dessas identidades. Então o projeto ele tem como base garantir ou evoluir, né, melhor dizendo, esse passo da identidade como um todo. Tá? Então aqui fala sobre os objetivos, mas vamos analisar um pouco os resultados. Eu fiz até solicitado pelo professor Gustavo, né, dar um pequeno zoom nesses 3 projetos, tá? Para que pudesse ficar ali mais fácil a sua compreensão. Então, da mesma forma como nós vimos os logs, só que agora olhando um único log. Né? Então, eu tenho esse único elemento aqui que foi gerado e partindo dele sai tudo o restante. Né? O Velocity Check, então, como nós falamos, ele tem... Vou olhar aqui trazer um desenho que pode nos ajudar aqui na compreensão, mas a partir do momento que eu tenho um conjunto de processos, de eventos, essa ingestão desse streaming, eu posso criar as chamadas janelas deslizantes. Posso ter várias. Então, nesse processo das janelas deslizantes, são esses elementos na qual eu possa ter ali, entrou um evento, ele tem uma durabilidade e o tamanho desse cesto, desse bucket, é de X tempo. A partir do momento que isso entra, ele vai sendo disparado para buckets diferentes. Eu posso ter quantos eu achar necessário, como eu disse. Mas imagine, chega um desses eventos, ele está nesse bucket de 5 minutos, e a gente pode perceber aqui que ao próximo, quantos eu pergunto para esse bucket, quantos daquele indivíduo na qual está entrando, aqui tem. Então, se eu tenho várias pessoas ali colocadas, né, tem um grupo grande dentro desse bucket, quantos daquele indivíduo propriamente está aqui?
Lembrando que algumas técnicas aí de obtenção de credenciais parte de brute force, spraying e entre outras técnicas, né? Mas o ponto é, se existe ali um tempo que na qual ele não faz sentido natural humano, ele é um sentido de automação. Então, olhando novamente aqui o projeto, a gente pode olhar nessa imagem um ponto interessante, ó. Vários pontos de login dado com sucesso, mas olhe o tempo: 14 às 11, 12 e assim por diante. Então, esse tempo aqui mostra um delta que foi implementado aqui dentro do projeto, a fim de demonstrar que é um processo natural provável de automação. Mas espera, se esse aqui é um usuário, ele não é uma conta de serviço de automação, então, vindo externamente, é um problema. Outro ponto importante que mostra aqui em relação ao tempo é também os bursts. Ou seja, venho de um tempo de burst. Ou seja, o burst ele é aquela a tendência de ficar na constante dessas tentativas. Então a gente pode identificar que pode acontecer em um determinado momento ou não. Cara, isso aqui está acontecendo com uma certa frequência e fazendo com que haja um burst temporal, ou seja, aquela tentativa dentro daquele usuário está acontecendo de forma frequente. Olhando aqui essa parte do tempo, ela é bem legal sobre esse usuário. Olha, essa linha final é o nosso score. Aqui são os eventos propriamente dito, olhando esse bucket, né? Então, eu tenho aqui meus processos que vão acontecendo, analisando esse bucket, que vão entrando eventos, saindo eventos, né? E como que vão acontecendo esses eventos? Até que então eu tenho momentos que ultrapassam o usual. Então geram-se esses scores. O objetivo daqui do projeto, né, era trazer também essa régua, né, para que pudesse ali a gente entender, é, olha, o que está acontecendo com esse usuário, ele é crítico, precisa de uma análise mais aprofundada e etc. Então, aqui demonstra nesse gráfico uma forma bem interessante o quanto aqui o meu score, que apesar do que estavam acontecendo ao longo do tempo, né, em quantidade de eventos, poderia ser considerado normal e até que então eu tenho um burst ou uma quantidade de eventos anômalos. Olhando aqui de forma interessante, então, ou seja, quando a gente tem esse processo, nós temos aqui o primeiro passo, que é garantir que o Velocity Check, então, faça seu papel. Olhando novamente aqui ao projeto, vamos às condições aqui de desenvolvimento. Eu acho que vale a pena após essa questão gráfica, que nós temos aqui alguns casos de uso, mas outros aqui para demonstrar que vem de uma normalidade, até que então vários logins com sucesso, mas começam a ter processos de automação. Então, quando ele ocorre, esse aqui é um caso que nós estamos olhando aqui os processos de automação, então o que acontece ao longo desse tempo para uma tomada de decisão mais adequada. O ponto é, se isso aqui é detectado, o que eu posso fazer? Esse é o ponto importante que a gente volta à questão do desenho, porque o evento, os projetos eles estão conectados. Então, se existe essa conexão, faz com que aqui eu tenha o meu percentual, né, para garantir como isso está acontecendo, esse percentual de falha que me traz, que gera aquele número, né, que na qual demonstra uma automação, demonstra um burst, né, vindo desses elementos das janelas deslizantes, mas eu posso agora priorizar. O que eu tenho que fazer? O que eu posso executar dentro desse projeto ou dentro desse elemento? Então, se isso vem acontecendo com uma frequência, vem de uma determinada região ou algo que aquilo realmente não pela frequência não é o hábito daquele usuário, vamos mandar um novo MFA, vamos fazer com que vamos paralisar, colocar a conta dele, por exemplo, em hold por um determinado X período. Então, esse processo de guarda, né, da informação, né, ela é muito interessante. Lembrando que se eu tenho um caso onde ele está vindo com esse processo desses bursts, né, estão acontecendo e gerando risco, eu posso tomar a decisão, como eu disse, de falar assim, olha, eu vou deixar esse usuário fora X tempo.
Mas assim que eu libero ele de forma automática e aquilo continua acontecendo, o X, eu vou colocar X tempo mais algo. E eu vou expandindo esse tempo de falta de uso, né? Análises de MFA, desenvolvimento ali de levando novamente o MFA e outras características que podem ser colocadas. Por exemplo, então ele está vindo de uma da região, eu posso muito bem, olha, está acontecendo isso, está vindo da região Y, olha, eu preciso fazer da minha infraestrutura, talvez como um todo, uma proteção para aquela região. Né? Então, isso é um ponto também interessante de você ver. Quando a gente passa agora para o próximo, então, esse primeiro desenho, a gente passa para um outro item que esse é muito legal. Também porque trabalhar com questões comportamentais, ela é muito interessante. Porque aquilo que os eventos isolados são complexos da sua compreensão. Então, a partir do momento que a gente pode juntar, processar isso, e aqui foi usado o LSTM de long short, né, para que pudesse criar essas questões temporais, desculpa, das questões comportamentais, faz com que a visibilidade do nosso objetivo fim, ele fique muito mais claro, né? Então, a quantidade de eventos é grande, tem uma quantidade de pessoas, mas espera aí, se eu começo a dividir isso, eu começo a entender que as pessoas têm seus comportamentos. Lembrando que o nosso caso de uso era para apresentar um objetivo simples, né, em relação à série temporal e como utilizar esse elemento dentro da série temporal. Então é importante a gente entender que a partir do momento que outras features podem ser utilizadas, outros elementos dentro de características podem ser usados para criar esse padrão. E usualmente, né, são N elementos que podem criar esse padrão, mas no nosso caso de uso, utilizamos aqui a parte de geoposicionamento, né, utilizamos ali a questão temporal e outros elementos que foram utilizados, não da relação da questão de timing, mas essas features elas podem ser elevadas, tá? Então, aqui a ideia do projeto partiu do seguinte: eu tenho um comportamento, qual é o comportamento desse usuário nos seus dias de trabalho? Então, lembrando do evento, ele tem lá o que eu faço, a hora que eu logo, como que é o meu comportamento dentro da infraestrutura. Ao longo dessa quantidade de acessos, aqui foram detectados 101 acessos, então, devido ao nosso tipo de arquivo, mas poderia ter numa infraestrutura usual, isso aqui vai ser milhares de informações, o que ajuda mais no enriquecimento, é que esse é o comportamento desse usuário. Olha, ele começa ali por volta das 7:30 da manhã, não com tanta frequência, ele vai até as 21 horas aí, dependendo, mas isso ao longo dessa jornada foi isso que aconteceu. Dias de semana. Quando a gente passa no final de semana, a característica é totalmente diferente. Então, apenas 27 acessos, ou seja, se a gente tem mais informações, esses picos, essas características de curvatura e de uso podem ser diferentes, né? Vão ser provavelmente diferentes, fazendo com que esse rating, esse score, né, ele possa ter um corte diferente. Então, o projeto aqui faz com o princípio que, nesse teste, entra aqui um log, né, que é aquele que nós vimos, né, que reconhecemos, e ele entra dentro aqui de uma quarta-feira, um dia de trabalho. E ele chegou às 9 horas da manhã. Né? Como a gente pode ver, o seu resultado é que o seu acesso é considerado como normal e ele tem baixíssimo score para o risco. Essa régua, né, do que é risco, ela pode ser ao longo, e é importante, né, ao implementar tipos de soluções como essas, você vai ajustando essa régua para que tenha uma melhor capacidade de capacidade ali de detectar esse padrão, né? E gerar o risco, que é o mais importante. Então, mas como a gente pode ver, é super baixo. Então, a probabilidade disso aqui ser um problema é muito baixa. Então, coloca que ele está a régua aqui está como 80%, então ele é considerado como um acesso normal. E aí, se a gente olhar, a história dele é essa mesmo, né? Afinal de contas, ele está chegando 9 horas da manhã, está aqui, ó, 9 horas da manhã, está num pico aqui de trabalho, né? Quando a gente passa para o segundo evento, esse segundo evento agora acontece em outro horário. Ele acontece, primeiro,
de final de semana, à noite e final de semana. Então, olhando aqui, final de semana para esse usuário, primeiro, parte do horário aqui às 3 horas da manhã. Isso. Então, ao olhar, aqui, ó, já está não é sua característica, não é o seu hábito, né? Não tem nenhum histórico para isso. Então, aí essas probabilidades agora aumentam por demais, e aí sim é um acesso anômalo. Isso é interessante, lembrando que outros passos do User Behavior podem ser feitos. Vamos dar uma olhada um pouco mais adentro do projeto, né? Que aqui demonstra também o pipe, né? Mesma coisa, entre o evento, né? Só que agora eu tenho aqui uma feature engineering, que é essa que eu estava comentando, usando esses ciclos, né? Então, utilizando, na verdade, geoposicionamento, uma característica, utilizar, por exemplo, a questão do horário, que tipo de característica do que é feito, regiões, seja o que for. Tem um conjunto de elementos que essas features podem ser tratadas de tal sorte que isso é tratado, todos os dados, né, contidos na base através de LSTM. Depois disso, gera-se um score e apresenta esse score. Então, quando entra a informação, eu já tenho esse aprendizado e faz o seguinte, ele faz o que eu mostrei. Pergunta, olha, usuário tal, esse evento desse usuário, é o comportamento dele? Não havendo, alertas são executados. Então, esse é o ponto interessante. Imaginando um dia a dia dentro de uma infraestrutura dessa, esses dados, esses logs, né, são diariamente tratados, né, para que ele possa sendo tratados ali, passando pelo aprendizado e armazenado aquela informação, de tal maneira que quando chega o demado evento, ele vai sempre perguntar também a característica. Então, ao longo temporal, vai havendo esse aprendizado usando o LSTM, armazenando para consulta ali da área de segurança. Então, é um segundo passo. Como foi visto, é uma característica não comportamental, não habitual. Bem, mas voltamos a dizer que, apesar de não ser o hábito, foi um login com sucesso. Mas aí, o que fazemos? Ele entrou realmente ou não? MFA, por exemplo, é uma segundo método de autenticação, um alerta, uma pausa, não sei. Um conjunto de itens podem ser os próximos passos, porque é um login com sucesso. O User Behavior, ele não parte do princípio da falha. Não, ele vai partir do princípio justamente do meu comportamento usual. Então, daquilo que realmente eu faço, né? E se a gente parte desse princípio, o princípio diz que se é daquilo que eu faço, significa que eu tenho que ter acesso. Então, ele parte do conceito do acesso. Esse é o ponto de partida. Então, se eu já tenho acesso, e nós estamos falando que é um comportamento anômalo, porque não é um dia que ele está acostumado, o que deve ser feito? Então, volto a dizer que alertas são importantes, né? Dentro de um SOC ali de atendimento, esse caso de uso, ele pode ser, já entrar como uma característica crítica. Apesar de chegar e ser um falso positivo, aquela pessoa realmente entrou, né? Mas ela não é o hábito. Então, veja como é interessante essa triagem da falha. A triagem da falha, ela pode dizer, tudo bem, não vou fazer nada, ou na verdade conseguiram a credencial e estão começando um ataque. Então, e nós estamos vendo que é anômalo. Então, no caso do SOC, tem que tratar elementos desse com alta prioridade. Aqui descendo um pouco mais rápido ao projeto, passa aqui pelo LSTM, né? Então, todo o conjunto aqui da parte do treinamento. Então, só um ponto importante, vem aqui as explicações dos valores, o que foi utilizado e por que nas suas inicializações, então para facilitar o leitor. Mas aqui mostra o aprendizado, né, dos dias de semana e aqui a distribuição temporal disso ao longo do tempo, para que a gente possa ter a nossa régua de 80% aqui, que é o threshold. Ou seja, esse grupo aqui externo para a gente é um problema, né?
Aqui mostra a mesma coisa para o final de semana. E aí nós temos os casos de uso de testes aqui e as anomalias mostrando seus usuários e como ele apresenta, ok, está no horário normal, está no horário anômalo, a mesma coisa apresentando um segundo usuário aqui, né? Então, o usuário de exemplo é esse, como é que está o seu comportamento natural, como a gente pode ver as distribuições dele e ao chegar uma demanda requisição, que isso é normal ou realmente é anômalo, tá? Então, é mais para trazer um pouco desse olhar. E por fim, nós vamos falar de Impossible Travel. Esse é um dos mais. Esse é legal graficamente, né? Entender ali os seus recursos, mas ele é muito simples, na verdade. O Impossible Traveling, a gente tem naturalmente a física, né? Então eu tenho dois pontos e eu preciso chegar num ponto A, um ponto B, com a curvatura evidente da Terra, etc. Então, como isso deve acontecer? Voltando um pouco e olhando o UBA, né, o User Behavior, a gente tem um comportamento do usuário. Então, ele está naquele conjunto de regiões. Esse é um passo importante. Então, ele vem daquela região, então tá ok. Agora, quando isso pode sair, por exemplo, então a gente pode ter um UBA dizendo o usuário João, o usuário Alex, o Antônio, ele está dentro de uma demanda região, só que ele não está acostumado a estar, por exemplo, no Japão, né? Então, nunca foi para o Japão, mas pode ir, né? Mas isso demonstra um fator, primeiro, que o padrão dele está fora. O segundo ponto, então, imagine que, não, ok, ele vai para o Japão, não tem problema. Então, o padrão do user behavior demonstra que nós aqui do nosso grupo, né, seja quem for, está acostumado de tempos em tempos ir para o Japão e se conecta lá e trabalha de lá. Ok. Agora, qual é o tempo que isso acontece? É isso que é a ideia do Impossible Travel. Se a gente parte do princípio que estou colocado numa área A e estou indo para uma área B, qual é a diferença desses elementos? Então aqui também parte alguns itens importantes, voltando primeiro aqui no principal, ele parte desse movimento, olha lá. Eu tenho um usuário que, entre os logs, de um log para outro log, ele estava de São Paulo, e aí ele foi parar em outro lugar completamente diferente. Ele andou 10 mil quilômetros de distância apenas em 6 horas. Aqui está. Então, eu estava aqui em São Paulo e 6 horas depois ele estava colocado em outro lugar. Interessante, né? Então, primeiro, aqui entra, não podemos esquecer do padrão. A gente entendeu os padrões. Por exemplo, uma distância a um local e outra, ela é um bom alerta, mas se a gente conhece mais o usuário, esse alerta ele fica mais refinado. Eu vou daqui da minha casa ao escritório, eu gasto normalmente, exemplo, tá? 10 minutos. Mas eu cheguei lá em 5. Eu cheguei lá em 3. Ok, isso é possível? Ou então, eu chego lá no demanda fatia de horário em 10 minutos. Mas em outro momento, ó, de manhã, por exemplo, né, que é o rush, aí eu posso demorar 20 minutos. Então, tudo isso também pode ser analisado pelo behavior. E o segundo ponto, aquele ponto lá, ele faz parte da minha história ou não? Então, isso pode ser visto pelo behavior, analisando essas questões comportamentais. Estou acostumado a ir no Japão, estou acostumado em tal lugar, estou acostumado a tudo. Sim, está. Ok, já que eu estou acostumado a ir para aquele local, agora vem aqui e diz, eu posso, isso aqui é possível fazer? Então, voltando ao Impossible Travel, ele traz aqui um pouco até dos cálculos, né, que são aqui aplicados, que é bem interessante, por sinal. Mas esse deslocamento, e novamente volto. Ou seja, tem uma questão do Impossible, um cálculo dele, ou seja, volta a questão do comportamental, como que aquele usuário está, regiões e tudo mais. Passou? Ok, passou. Agora, já que passou, eu tenho essa possibilidade. Caso não, temos que parar isso.
Esse é o terceiro ponto importante desse conjunto de elementos que a gente vem fazendo, né? Ou seja, do mesmo evento colocado, né, ali, reconhecido esse conjunto de elementos entre um e outro, faz com que eu possa ter, se eu estou tendo um ataque de tentativa de obtenção de credencial, nós vimos aí, isso é uma questão comportamental, você está fora do meu comportamento, e isso é um alerta, né? Nós mostramos uma questão do tempo. E agora nós estamos demonstrando que, apesar da questão comportamental estar ok, né? Beleza, mas é possível ou não. Então, aqui no projeto, ele trata toda essa questão de detecção e mostra aqui também a questão do aprendizado, que houve, etc. Mas essa aqui é foram detectadas alta prioridade em vários elementos, tá vendo? Então, esse aqui é o caso que nós estamos vendo ali dentro do documento inicial. Aqui uma outra rota de São Paulo, por exemplo, para Amsterdã, em apenas 3 horas para andar uma distância de 9.000, então é muita coisa. Não é? Tá vendo? Aqui novamente uma outra região. Aqui mostrando essa daqui de Amsterdã. Aqui está. Eu tenho outras posições aqui de problemas, né? Então, aqui mostrando Amsterdã e outras regiões mais próximas, tá vendo? Mas, querendo ou não, ela volta a ter uma distância X, mas olha só, a diferença temporal baixa, então também demonstra isso. Acho que um dos itens legais do Impossible Travel é que você pode ter réguas diferentes. Então, eu posso ter uma régua para determinadas regiões, por exemplo, o comportamento meu para trabalhar em São Paulo, para o meu destino, é X, né, de tempo. Como a gente falou, eu vou gastar mais tempo para chegar até lá. Então, às vezes pode pensar assim, olha, se tivesse em trânsito, até para chegar no meu destino, eu vou gastar, como disse, 10, 20 minutos. Só que com ele eu gasto mais. Então, se a gente começa a ter um olhar dessas regiões também, a gente começa a ter ali um ajuste de régua no momento na qual é feito. Tá? Então, a ideia aqui é trazer um pouco desse olhar regional, né, fazer com que seja possível algumas análises. E o outro caso de uso aqui falando que, ok, né, faz sentido, não tem problema. Que eu estava uma diferença pequena, né, de 200 quilômetros, mas ela foi percorrida, ou seja, de um dia para o outro, foi percorrida num tempo bem elevado. Bem, finalizando aqui, eu só queria novamente agradecer, mas mostrar como esses elementos são conectados. E cada um deles leva consigo essa parte final, que a gente pode olhar aqui, que é essa parte final dessa análise e tomada de decisão. A segurança, ela é isso. Ela não pode, as informações têm que ser tratadas, serem mitigadas. Elas não podem ficar para depois, né? Então, quanto mais processos automáticos reconhecidos pelas pessoas de segurança e ali uma forma de tomar decisão ser executada é bem importante. E o segundo ponto importante também é que todos os envolvidos na cadeia de segurança, né? Então, N1 de UNOC, N2, né? As pessoas que estão desenvolvendo aplicações que possam ter alguns elementos que possam ajudar nessas detecções. Então, assim, é fundamental. E o caminho inicial é justamente a identidade, que é um ponto extremamente importante. Então, primeiro eu gostaria de agradecer novamente e muito obrigado novamente pelo semestre, professor Gustavo, e a todos agradeço novamente. Até logo.